Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Obrigado pela sua sintonia. Quem está com a TV Câmara nesse momento e o programa Fala Vereador, nós temos o prazer de anunciar a presença do vereador Giovanni Félix, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, prazer tê-lo aqui para falarmos sobre vários assuntos, sobre o seu trabalho parlamentar, sobre problemas por esse Brasil afora. E o que não falta para a gente falar, até não gostaríamos disso, mas temos que falar. Boa noite ao senhor. Obrigado pela sua presença, vereador. Boa noite, Carlos Antônio. Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aí para, mais uma vez, estar interagindo, né, pela televisão com a comunidade itajaiense. Boa noite também para a Carlota, que sempre nos a chefe de gabinete, a Carlota, né? Claro, a Carlota Medeiros. Sempre, a assessoria é importante, né? Obviamente. Eu sempre defendo que a pessoa que está no cargo público, ela não deve, também não tem como saber de tudo, né? Ela tem que ser uma pessoa bem assessorada. Eu já falei outras vezes aqui que isso eu agradeço a Deus, que foi um presente de Deus, né? Essa gestão pública que nós estamos em exercício e também os nossos assessores, que são pessoas qualificadas. A Carlota como chefe de gabinete, e depois tem mais... Tem o Valdir e o Davi. O Valdir e o Davi, né? Isso. O senhor vai para a comunidade e tal, e fica um ou dois aqui no gabinete, um de manhã, uma tarde. O seu gabinete está sempre aberto. Aliás, uma praxe dos vereadores aqui dessa Casa de Leis. Desde manhã, 8 horas da manhã, os assessores, por várias vezes, o vereador vem pela manhã, vem à tarde, enfim, atendendo o povo aqui nessa Casa de Leis. Certo. Parabéns e saúde à sua equipe, ao senhor e à sua equipe aí. Igualmente. E que isso... por muitos e muitos anos, né, estejam juntos, buscando a melhor qualidade de vida para a nossa gente de Itajaí. Vereador, por falar em qualidade de vida, nós temos que falar, se o senhor me permite, antes do seu trabalho parlamentar, falar um pouquinho, até tem uma correlação muito grande, até porque o vereador surgiu dali. Eu falo da obra do Parque Dom Bosco de Itajaí. Sim. Fez aniversário há poucos dias e o senhor esteve lá muitos anos, continua lá até, né? Mas temos um vínculo, lá dentro muito tempo, não é, vereador? A obra agora completou em março seus 55 anos de existência na cidade de Itajaí, onde ela começou no local onde havia o risco social, a vulnerabilidade. Então, os salesianos, né, iniciaram essa obra com o intuito de dar mais para aqueles que menos têm, né? E junto a esse dar mais, dá o pão, dá a profissionalização, ele também dá a formação humana e cristã, formar o bom cristão e honesto cidadão. E há muitos anos atrás, há quase 30, eu também cheguei naquela obra com meus 15, 16 anos, fui encaminhado pela família para fazer um curso, Carlos, né? E a gente se envolveu, como todos já sabem a história, e está aí, há tantos anos, 55 anos, ajudando a cidade, né, a dar qualidade de vida, principalmente para aquelas pessoas, para as famílias que menos têm suporte. Pois é, vereador, porque a gente fala muito no Parque Dom Bosco, a obra e tal, que é a questão do estudo, dos cursos profissionalizantes e tal, para os jovens, para as crianças e tal, mas existe por detrás também um acompanhamento familiar, não é? O Parque Dom Bosco sempre se preocupou e sempre se preocupa trabalhar num todo, né? Então, é um contraturno escolar. Então, um período a criança está na escola, o outro, ela está no Parque Dom Bosco. Ela tem um almoço, ela tem um café, e o Parque Dom Bosco sempre envolve os pais, a família, nesse processo de formação. É importante, né? Então, eu sempre defendo que ninguém dá o que não tem. Então, a família também precisa de estrutura. E tem muitos eventos, eu participei, ajudei a formatar, a organizar os eventos onde a gente envolveu o pai, o responsável. Porque muitas vezes, Carlos Antônio, o pai não é o responsável por aquele adolescente, aquela criança não é o pai biológico. É o avô, é a avó, é um tio, é alguém que assumiu aquela criança. Claro. Isso não importa quem esteja com ela, o que importa é que essa família tem que estar respaldada. E o Parque Dom Bosco dá esse respaldo junto às famílias, uma vez que ele traz o garoto e também traz a família para momentos significativos. Então, houve momentos que eu me recordo que o pai jogou futebol junto no mesmo time com o filho. Isso é muito importante. Então, hoje eu tenho um filho de 10 anos, então eu choro, eu ri com ele, eu
tem momentos alegres e momentos tristes. Quando Claro. eu tô meio fechadão, assim, o meu filho, o pai não tá legal, né? Por que ele percebe isso? Porque existe um relacionamento. Então, isso nós no Parque Dom Bosco, a rede salesiana, né, o sistema preventivo Dom Bosco, ele faz com que nós temos que casar essa responsabilidade, né? Família tem que estar unida, né? É ali que brota o essencial para a pessoa ser o bom cristão, né, cidadão, os valores. Então, sabe, aquele negócio de respeitar o pai, respeitar a mãe, e o pai também respeitar o seu filho, né? E o Parque Dom Bosco, eu aprendi muito e a gente ensina muito também que nós damos muita visão, muito foco quando o filho comete um erro. Pô, aí a gente castiga. E quantos acertos ele faz? Você já parabenizou seu filho quando ele fez algo que é normal ele fazer? Ele tomou café, ele botou a sua xícara na pia, ele pegou o seu material, ele foi estudar sem você precisar dar a letra, mandar ele fazer isso. Mas é normal, ele tem que fazer isso. Mas nós temos que começar um diálogo diferente. Então, meu filho, parabéns. Poxa, eu gostei dessa sua atitude, mas nós temos o intuito, isso é nós, é o ser humano, de ressaltar o negativo. Ele fez uma coisa errada, a gente dá o castigo, a gente chama atenção. Vamos chamar atenção pelo bem também, vamos estimular o bem. E o Parque Dom Bosco faz muito disso. Faz muito, né? Há 55 anos contribuindo para o crescimento de Itajaí. Isso é notório. Tantas outras entidades têm que ser respeitada e aqui aplaudidas também pelo trabalho, né? Mas nós estamos assim falando do Parque Dom Bosco, onde eu estive como aluno, auxiliar do educador, coordenador. Então, para a minha vida pessoal, para o meu dia de hoje como uma pessoa pública, o legislador da cidade de Itajaí, eu trago essas bases, esses valores para o meu dia a dia, para o processo, né, hoje, que nós temos junto à comunidade. O Parque Dom Bosco abraça, digamos assim, aproximadamente quantos jovens diariamente, vereador? O senhor tem aproximadamente? Aproximadamente uns 800. Diariamente? Diariamente. Com um almoço, com um café? O Parque Dom Bosco sempre, o garoto chega lá 7h30, 8 horas da manhã, ele já em seguida tem sua refeição, né, um café reforçado, vai para suas atividades, né? 11h30 serve-se o almoço para essa turma. Aí meio-dia são dispensados para casa, para as escolas. Nesse meio tempo está chegando já o pessoal que estava nas escolas, né, no ensino regular. E aí o almoço é meio-dia para essa turma. Aí almoça também. Almoça, vai para as atividades, 3 horas, 3h30 é o lanche, 5 horas da tarde é dispensado para as suas residências. Então, um trabalho importante, né? O senhor estava falando essa questão do pai jogando futebol com o filho, da interação do Parque Dom Bosco, adolescente, o filho e a família, o pai, a mãe. Existe uma situação que me revolta muito e eu quero crer que o senhor já tenha ouvido, eu já ouvi, a Carlota, o Fernando, enfim, a questão, por exemplo, quando em férias, mês de janeiro, da rede estadual, rede municipal, enfim, rede particular, a gente ouve lá pelo final de janeiro, começo de fevereiro, pois eu não vejo mais por parte de algum pai, de alguma mãe. E eu ouvi isso me entristece, me entristeceu muito. Eu não vejo mais a hora de que as aulas comecem. Eu fico pensando, espera só um pouquinho, foram 2 meses, né? 2 meses e meio de férias da criança e o pai e a mãe não vê mais a hora que comecem as aulas para que a criança vá para a escola e a deixem ou deixem de incomodar? O que é isso, gente? Isso é uma visão de cada família, né? Mas é uma barbárie. Então, é um tempo de férias, é o tempo que eles estão em casa, né? Responsabilidade 100% dos pais. Sim. Porque então, se eles estão meio período na escola e meio período no Parque Dom Bosco, o Parque Dom Bosco está responsável por aquele momento e a escola também por aquele outro momento, né? Claro. Os pais estariam responsáveis pelo período noturno. Óbvio. Agora, no momento de férias, o pai é integralmente responsável. O pai e a mãe muitas vezes trabalham, aí ele tem que deixar com o vô, com a avó, tem toda uma situação. Pois mas né? aí tem que se adaptar, porque ele sabe que todo final de ano tem as férias do seu filho, da sua filha. Percebe... E joga lá para dentro, e o professor tem que educar. A educação é dentro da residência, é dentro do meu lar, da minha casa.
Lá, o professor é o conhecimento que ele tem que passar. Concordo que a educação vem de não casa, né? E eu falei anteriormente que ninguém dá o que não tem. E, infelizmente, muitas famílias não têm o que dar. Eu não estou falando do alimento, do feijão, do arroz. Estou falando daquilo vinculado aos valores. Por isso que esse trabalho tem que ser um trabalho, né, um trabalho constante, um trabalho que as políticas públicas dessa cidade têm que ser voltadas não para a criança, não para o adulto, para o idoso, mas num todo para a família. Vereador, parabéns ao Parque Dom Bosco, a toda a sua equipe, a todas as famílias, aos jovens que estão lá no Parque Dom Bosco, que fazem esse conglomerado de carinho, de amor, de paz. Parabéns ao Parque Dom Bosco. O senhor falou em todas políticas públicas e tal, e várias. O senhor, inclusive, participa e vai a reuniões de conselho comunitário em conselho comunitário e tal. A importância desses conselhos para o senhor, como é que você vê a realização do trabalho desses conselhos? Porque é decidido uma série de situações, dali é que são sugeridas políticas públicas para serem executadas pelo Executivo. Como é que está essa situação, vereador? Então, para a gente entender bem um contexto, o Conselho ele é paritário, ou seja, o Conselho Municipal, em várias das suas instâncias, seja da educação, da saúde, da criança, da alimentação, ele é composto 50% pela comunidade civil organizada e 50% pelo governo. É uma coisa justa, concordo, nós vivemos num país democrático, nós temos que, né? Beleza. Outra coisa, ele é um conselho deliberativo. Então, uma vez que existe um conselho organizado, onde 50% é o governo, 50% a cidade civil organizada, deliberaram que determinada situação vai ter esse encaminhamento, ela tem que acontecer porque o conselho é deliberativo. Seja no Comusa, no Condica, qual o conselho que for. Na minha visão, o município, o desenrolar, o crescimento, o município, quem tem uma visão do conselho, está envolvido com os conselhos, consegue ver mais ou menos como é que está. Porque, referente à saúde, essas dificuldades que nós temos na saúde, ela é discutida dentro do Conselho Municipal de Saúde. Ah, mas vereador Giovanni, eu moro lá no bairro tal, sou da comunidade tal, e eu gostaria de levar, o conselho é aberto, deixar bem claro, ele é aberto. A pessoa que, vamos supor, a dona Maria lá da Nossa Senhora das Graças quer participar do Conselho da Saúde, pode participar. Ela não tem o direito do voto, porque quem vota na deliberação são os eleitos. São o pessoal que está representando tanto o governo quanto a sociedade civil organizada. Mas ela tem sim o direito da voz, de falar, olha, eu estou esperando há um mês por esse tal exame, tem todo assim. No Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal da Educação. Então, na minha visão, os conselhos municipais têm um papel fundamental, um papel fundamental no processo gestor da própria cidade, porque ali está representado o executivo. Né? E a gestão ela tem que ser feita conforme as necessidades. Nós traçamos um rumo. Às vezes eu tenho que ir para a direita, para a esquerda, mas eu não posso perder o meu foco, que é a sociedade, é o bem-estar da sociedade. Sim. E esse é o dever e é o papel dos conselhos existentes na nossa cidade. Então, já participava bem antes de ser vereador, eu inclusive representava o Parque Dom Bosco no Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, o CONDICA, né? E eu não percebia a presença do vereador. E hoje a gente tira no dedo 2, 3 vereadores que participam dessa casa nos conselhos municipais. É eu e mais uns 2, 3. Não estou em todos, não tem como. A minha assessoria, sempre também possível, está presente. Por quê? É dentro dos conselhos municipais que surge o requerimento. O requerimento é um dos trabalhos um pedido de informação que o vereador faz ao prefeito municipal, não somente ao prefeito, mas, né, para o executivo da cidade. E aí eu estou presente num determinado conselho, onde surgiu essa dúvida, já pego, já anoto, vamos fazer uma pergunta para ter essa resposta do governo referente à falta disso, à falta daquilo. Então, na minha visão, conselhos municipais das cidades, eles não são respeitados como deveriam ser pelo esse executivo, não são. Por quê, vereador? Porque muitas vezes as coisas que são deliberadas juntas a esses conselhos, elas poderiam ser... Foi deliberado no momento, no outro tem que ir para frente, tem que acontecer as coisas. Muitas coisas são amarradas nessa cidade, nesse governo.
entendeu? Às vezes é falta de vontade, me perceba assim que falta de vontade, né? Então, poderia ser avançar mais as políticas públicas quando as pessoas certas, no lugar certo, deveriam estar. De repente, algumas pessoas estão em determinados locais, não entendem o assunto, não está com vontade de fazer, né? O Conselho Municipal da Cultura, infelizmente, é um conselho que não consegue ir para frente, é muito devagar. Se nós pegarmos as políticas, os 4 anos do governo do PT dessa cidade, o governo do Morastone, o Vonei Morastone, é só nós olhar lá naquela gestão como esse Conselho Municipal desenvolveu. Por quê? Porque houve um olhar, houve uma atenção do Executivo para... Se o Executivo olhar e vamos fazer acontecer, acontece. Caso contrário, não acontece. Mas não são deliberativos? São deliberativos. Mas o Executivo é o Executivo. Muitas coisas acontecem se ele der prioridade. A prioridade é uma coisa muito particular de cada um. Vereador, quando o assunto é bom, o tempo passa rápido e passa rápido demais. E o nosso algoz aqui é o Abelardo, né? Abelardo. E o Luiz Roberto, que passam o tempo pro Fernando aqui. O Fernando, coitado, só avisa a gente aqui. Mas nós vamos pedir um instante para o senhor e a quem está conosco em sintonia aqui com o nosso Fala Vereador. Vou deixar uma perguntinha. Logo no início do próximo bloco a gente fala sobre isso. O senhor esteve mantendo reuniões com vários secretários municipais. Vamos saber o que o senhor falou com esses secretários, na verdade, o que o senhor teve de resposta, se já teve, se as coisas aconteceram, como o senhor fala, ou não. Um instante só, pode ser? Com certeza. Obrigado ao senhor, obrigado a você também que está em sintonia com o nosso programa Fala Vereador de hoje, a presença do vereador do Partido dos Trabalhadores, Giovanni Félix. Um instante só. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Amigos do nosso programa Fala Vereador, hoje a presença aqui no nosso programa é do vereador do Partido dos Trabalhadores, Giovanni Félix. Sempre importante a presença do nobre vereador aqui com a gente. E nós deixamos no final do primeiro bloco uma pergunta, um questionamento ao senhor a respeito das suas reuniões com os secretários municipais. Foram reuniões várias, com vários secretários. O que o senhor reivindicou? Já teve resposta às suas reivindicações ou ainda não? Bom, na verdade, o Carlos Antônio, eu vou repetir algo que o vereador é o agente político mais próximo da comunidade, né? Então é o vereador que está tomando um cafezinho nas famílias, almoçando, e aí a comunidade nos vem com a demanda, né? E algo que nosso gabinete adotou é estar junto, muitas vezes, do secretário, não somente eu, mas o representante de determinada comunidade. Ontem, por exemplo, eu tive junto ao urbanismo, né, ao secretário Amarildo Madeira, com algumas pessoas do bairro ali da Cidade Nova, uma reivindicação muito antiga que acontece, né? Existe uma rua ali que se chama Maria Vareza uma coisa assim, que nós estamos já pedindo a manutenção dessa rua. Na verdade, ela existe no mapa, mas ela oficialmente não existe. O loteador daquele momento deixou ela prevista, mas não aconteceu na sequência. Então, é uma luta que nós estamos tendo, né? Já houve um momento lá com o Paulo Prau, né? Hoje, quem assumiu essa pasta é o Amarildo. Então, ontem, novamente, eu estive lá. Também essa semana eu tive com o secretário de Educação, sobre uma escola também aqui no interior, que é a escola básica, não, perdão, aqui é a escola
a básica Yolanda Gabriel, que ela de escola, ela foi desativada porque foi construída uma nova no Parque Agricultor, e essa escola ela passa a ser um CI. Né? Então, faz um bom tempo que ela já era para estar em atividade como CI, né? Mas houve um trâmite, agora ela vai sofrer as melhorias, inclusive já houve a licitação, a empresa ganhadora. Essa semana passada tive com uma moradora daquela localidade, para reivindicar junto ao secretário né, essa situação, como está, se vai ou não vai. Então, é uma forma do vereador, porque às vezes eu vou até o secretário dá, olha, vai ser resolvido na data tal, e aquilo eu levo para a comunidade. No início era assim, e não acontecia na data exatamente. Aí o vereador passava por uma mentiroso. Situação difícil, por mentiroso. Então, claro. hoje eu levo um morador, eu levo a comunidade junto para nós fazermos essa ponte. Então, o vereador é aquela pessoa que fiscaliza isso, está fiscalizando, está cobrando aquela melhoria, leva junto ao secretário. É uma forma de eu fazer determinadas políticas junto com as pessoas. E aquela pessoa da comunidade chega lá no bairro, chega lá na sua localidade e fala, eu estive lá com o vereador e as coisas lá aconteceram assim, assim, assim. Então, o vereador está junto conosco e tal, mas a garantia da palavra não é do vereador, é de quem pode executar aquilo que o vereador está reivindicando em nome da comunidade. Isso nos traz uma coisa para a gente para reforçar. O vereador, ele não executa. Ele fiscaliza, ele cobra, né? É o elo, é o executivo, né? Que... Né? Mas e essa situação, vereador, antes do senhor falar em demais secretários, essa situação do Nossa Senhora das Graças, dos aluguéis... É uma outra situação bastante complicada. O senhor esteve tratando disso também. Sobre Nossa Senhora das Graças, assim, ainda na questão de melhorias, nós temos uma situação das chuvas ali, que tem a rua Luiz Panca, é uma rua que sempre há problema, já levei o pessoal da prefeitura para a gente, porque existe a Contorno Sul, a drenagem da Contorno Sul é mais alta do que a rua, então botou água nessa última enxurrada que deu ali, dentro de casas que ainda não tinham sido colocadas, então a quantidade foi maior. Então nós estamos batendo em cima disso, porque tem que ser cobrado, né? Essa é uma situação. Tantas outras melhorias no bairro, né? E outra situação ali do Nossa Senhora das Graças, que aí é junto à Secretaria de Habitação, é a questão dos aluguéis sociais da nossa cidade. Isso. Que em dezembro foram 20 famílias, se eu não estou enganado, 20 famílias, elas perderam o aluguel social do dia para a noite, assim, houve receberam... Então, Natal, em véspera de Natal, e está na rua. Então, eles nos procuram por quê? Porque a gente está lá na comunidade. Então, nos procuraram, eu e o gabinete do vereador Tiago enviamos uma denúncia ao Ministério Público, e daquelas 20 famílias, houve um número bastante significativo, elas ganharam novamente. Agora, outras estão daquela mesma situação, estão nos procurando, que vamos novamente fazer um reencaminhamento. Então, o povo... Eu sou povo, o senhor é povo, todos nós somos povo, mas a comunidade, de uma certa maneira, ela é meio inibida, parece-me que ela tem medo de avançar em alguns caminhos que qualquer pessoa poderia ir. Então ela procura o vereador, que é o seu representante, e está certo, tem que procurar. Então a gente pega essa comunidade pela mão, a gente leva até o secretário, a gente, olha, esse é o caminho certo, porque muitas vezes tu tem que apontar o caminho, não tem como tu fazer o caminho de determinadas pessoas. E aí nós vamos avançando nessas políticas públicas. A questão da moradia Itajaí, infelizmente, o que eu vou dizer para o senhor e para quem nos assiste? Eu posso dizer o quê? É uma vergonha? Posso dizer que é uma vergonha. Porque do enchente de 2008, né, do enchente de 2008 para cá, quantas casas foram feitas em Itajaí? Pega as cidades vizinhas, que houve o mesmo problema de Itajaí, então a questão da habitação, agora nós estamos com... As coisas não acontecem, né? Então, infelizmente... E eu defendo que uma Secretaria de Habitação tem que existir sim, mas ela tem que provocar essas políticas públicas com mais celeridade, entendeu? Então tem muitas pessoas no aluguel social e é uma porcentagem muito grande. É dos cofres públicos que sai esse dinheiro. Então quantas casas de lá para cá poderiam ter sido feitas com esse dinheiro gasto, entendeu? Então são famílias, Carlos Antônio, que moravam em locais que não têm condições mais de morar, em locais que estão em risco em desabar.
mas foi invadida. Por que foi invadida? Mas e a responsabilidade de quem era o governo em fiscalizar, para que não houvesse essa invasão em determinado local? Então, hoje nós estamos com essa batata quente na mão, não podemos pegar e jogar para cima e virar as costas. São famílias, sabe? Famílias que têm crianças envolvidas nisso. Pais, mãe, sentimento, só corre sangue na veia dessas pessoas. Aí a gente vê, sabe? Vereador, independente aqui, por favor, não entenda, eu já pedi isso, vou voltar a pedir. Não é questão de sigla partidária. Não. Sigla partidária não rouba ninguém, não é desonesta. Não é uma ninguém. situação desse governo, do outro governo, é uma situação... Mas não vamos aqui na questão de governo. O que me deixa chateado, porque lá, essa bandalheira que está acontecendo a nível federal, convenhamos, vereador, lá tem gente do partido que eu pertenço, tem do seu, eu não sei se tem uma sigla partidária que não tem alguém envolvido, gente. Ô, Carlos, né? a sigla partidária não é corrupta. Não é corrupta. Corruptas são as pessoas. São as pessoas. Tá entendendo? Né? Mas esse ralo de dinheiro, se fala, é bilhões de dólares, não se fala mais em tantos mil reais, é bilhões de dólares canalizado para o esgoto. Aí o senhor fala, nós estamos falando aqui de aluguel social de 600, 700 reais. Nós estamos falando aqui de uma creche que não tem. Nós estamos falando aqui de famílias que não têm aonde ir. Não é só peculiaridade de Itajaí isso, nós estamos vendo isso no país inteiro. Não é? E isso causa asco, nojo desse tipo de situação, desse tipo de gente que nós, infelizmente, votamos. Anteriormente eu falei sobre a palavra prioridade, né? Sim. Então tem coisas que ou tu dá prioridade ou tu não dá. E assim, a gente percebe que prioridades que deveriam ser dadas nessa área não foi dada como deveria ter dado, entendeu? Porque hoje nós temos um número muito significativo de famílias ainda em aluguel social, né? E assim, são situações e situações. Isso tem que ser resolvido. Desde 2008, nós estamos em 2016, passaram 8 anos. Né? Cadê os conjuntos habitacionais? Né? Por que não aconteceu? Então, são coisas assim que iniciou no governo do Vonei Morastone, né? Que muitas pessoas ainda eu procuro, a gente tem contato, seja na área da saúde, educação, saudade do Vonei Morastone. Na cultura, em muitas áreas, entendeu? Então, assim, eu não estou dizendo que eu sou todo perfeito ou o senhor é todo perfeito. Eu estou dizendo que nós temos que ter uma linha de raciocínio e buscar políticas públicas coerentes, baseadas na legalidade e dar suporte para quem tem direito a esse suporte. Porque está na Constituição. Direito à saúde, à moradia, sabe? Alimentação. E muitas vezes nós estamos deixando de lado o que é prioridade. Aí, vereador, eu também atento para uma outra situação, que é a situação de nós, no município. Arrecadamos. Vem o Estado, esse é o sistema brasileiro. Vem o Estado, toma tudo do município. Guloso. Vem a União, toma tudo do Estado. Depois, conforme as situações de compadrios políticos ou de siglas partidárias, você vai com pires, vai lá o governador, vai lá o prefeito, isso de forma geral, independente de ser agora, por exemplo, o PT no governo, como foram outros antes do PT no governo, que também era assim. Aí, quem não está no governo e necessita, vai até o governo, mas não é da sigla. Sabe, isso causa muito asco, muita coisa. O déficit habitacional no país é uma coisa incomensurável. Quer dizer, alguma coisa tem que acontecer nesse país. Não vamos aqui falar, gente, mas o Carlos Antônio é a favor ou contra impeachment? Eu não sou contra impeachment, não sou a favor de impeachment de ninguém. Até porque tivemos. Agora fala-se muito na questão de impeachment da presidente Dilma. Nós tivemos, o povo teve, há dias atrás, há 8 meses atrás, nós tivemos a oportunidade de votar contra, de tirar Dilma Rousseff. Agora nós estamos impeachmentando a Dilma Rousseff, mas espera. E a situação nacional toda, eu não sou contra a Dilma nem a favor, gente, aqui não tem, eu tenho minha opinião formada. Agora, a questão de um governo
seja do PT, seja do PSDB, seja do DEM, seja de qual for a sigla partidária, que deveriam olhar exatamente para as questões sociais desse país, para a questão do emprego desse país. Nós hoje estamos com praticamente 11 milhões de pessoas desempregadas, sem ter como levar o alimento para dentro de casa para os seus filhos. Isso tudo vai importar em quê? Na questão da saúde, na questão da segurança, prioritariamente, na questão da educação. Independente, fique claro isso, vereador, independente de sigla partidária de quem está lá, que nessas eleições em diante, daqui para frente, sejam elas municipais, estaduais, nacionais, saibamos em quem votar, vereador, porque a coisa está difícil. E essa é a única arma que nós, o povo, temos, não é? Olha, eu sempre falo que as minhas atitudes revelam quem eu sou. A mudança tem que conversar Gostei por mim. Gostei, como é que é essa As minhas frase? atitudes revelam quem eu sou. Tá aí. E a mudança tem que começar por mim. Perfeito. Eu escutando até na palestra ontem do vereador Mirim, que tem um projeto da Combem aqui com a nossa juíza a Sônia Amoroso, ela fez umas colocações que me chamou muita atenção, sabe? E reforça aqui tudo que eu acredito. Para me falar de alguém, eu tenho que ter caráter, eu tenho que ter atitude, eu tenho, sabe? Então, a mudança tem que começar por mim. Eu jamais posso esperar o Senhor mudar para que eu mude. Então, o Senhor falou muito bem. Ou chamar a atenção para que eu mude. Eu não posso esquecer o que está em nível nacional, jamais, porque nós vivemos, é o município, é o Estado e é a União. Então, é um conjunto. Nós temos que estar em harmonia. É uma engrenagem. Aí, muitas vezes eu não posso também focar lá e esquecer da minha cidade. Pelo contrário. Pelo contrário, nós temos As que dar um coisas começam exemplo na aqui. nossa cidade, acreditando. Se eu não acreditar em mim, como é que eu vou acreditar no próximo? Então nós temos que fazer a mudança a partir de nós. O senhor falou muito bem. Hoje as pessoas, há muito tempo, trocam o seu voto por determinadas situações, por isso ou por aquilo. Então nós temos que voltar nas pessoas que nós o acompanhamos, que nós acreditamos para fazer a diferença. Então nós não podemos perder a esperança, a fé. Nós temos nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, nossa família. A esperança não é a última a morrer que se fala, mas a esperança ela tem que ser provocada no meu dia a dia, né? Perfeito. A esperança tem que ser fomentada, e a esperança não pode ser daquela esperança de eu estar aqui sentado no verbo esperar, mas sim no verbo que caia no quintal. De ir atrás, fazer a minha parte e lutar pelos meus objetivos. Né? Uma coisa que me deixa chateado é quando eu ouço, né? Eu não acredito mais em política, eu vou votar em branco. E com isso eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que nós não podemos assim fechar os olhos porque está acontecendo. Não, eu tenho que ter o meu posicionamento, né? Ou A ou B, ou eu não posso ficar em cima do muro, entendeu? Agora, se eu tiver o meu posicionamento para o A do A, eu tenho... Por quê? Porque eu me baseio nisso e naquilo, não no achismo. Não porque as pessoas estão indo para lá, eu vou também. Então, por isso que eu estou dizendo que tem que começar por mim a mudança. E o voto em branco também não é... Também não é assim. Eu provoco os meus eleitores, as pessoas que eu vou encontrando. Você já foi na Câmara de Vereadores? Você já viu como é que o vereador que você votou, como é que está sendo a ação, as atitudes dele perante os projetos da cidade? Como é que é a atitude dele na sessão? Você já cobrou... Se ele observa se quem está fazendo a oratória naquele momento está observando, ou está ali... E está entendendo? Nossas atitudes revelam que nós somos. Então nós temos sim que convidar as pessoas para vir para dentro dessa casa e ver como é que funciona. Porque o que é jogado assim, no ventilador, então não podemos ir numa onda que todo mundo vai naquela onda, eu vou também. Eu tenho que ter os meus argumentos. Eu tenho que ouvir o senhor, tenho que ouvir ele, tenho que ouvir a carrota, tenho que ouvir a televisão, tenho. Mas eu tenho que tirar... de mim mesmo, do mim mesmo, sabe? Não, realmente, então tem que ir atrás, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que ouvir várias opiniões. Eu não posso estar igual, né, ter um direcionamento único, a gente tem que ser amplo. Então, Carlos, isso dá uma provocação muito e se boa, nós formos conversar, agora o Carlota, ele se entusiasmou, é que ele gosta do assunto, e que pena, ô Fernando, agora você trouxe... uma situação lá do Abelardo para a gente encerrar. O Abelardo é um carrasco com a gente. Mas como é bom conversar com o senhor? Nós terminamos bem, né? Eu acho que terminamos que eu tenho que ser respeitado, eu tenho que respeitar o meu próximo e
quando eu me coloco no lugar do meu próximo, eu me coloco no lugar do Senhor, fica mais fácil de eu entendê-lo. Eu posso dizer, Carlos, eu não concordo com as tuas atitudes, eu lhe respeito, mas essa atitude eu não concordo com o Senhor. Nós estamos nesse caminho, eu acredito que nós estamos avançando para uma sociedade coesa, uma sociedade onde os valores são respeitados, onde um se coloca no lugar do outro, tá? Uma sociedade que prospera, uma sociedade que vá por sucesso. Porque o ser humano entre si se respeitam. E aí nós conseguimos, no diálogo, na conversa, a gente consegue ter um direcionamento, um caminho, aonde o bem comum é para a sociedade. É para todos. Para todos. Chegamos ao final do nosso programa Fala Vereador de hoje, mas a gente em breves dias volta a conversar, porque não falamos um terço do seu trabalho parlamentar aqui, tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Mas sempre motivo de prazer muito grande conversar com o senhor, com a comunidade. Nem no bombeiro não falamos. Nem no bombeiro. Mas tá bom. Rapidinho, o bombeiro faz aqui... Que agora, no mês de maio, ele completa 54 anos, sabe? Vai ter um evento, que dia? Vai ter faz 54 anos que foi ativado o Corpo de Bombeiro de Itajaí, então vai ser exatamente no dia 13, do dia 13 agora de maio, vai ser comemorado então os 54 anos com a entrega de viaturas, né? 54 anos do Corpo de Bombeiro. O evento lá no Corpo de Bombeiros da Fazenda. No 7º Batalhão, né? Parabéns a essa instituição, ao Corpo de Bombeiro Militar de Itajaí, que faz um trabalho belíssimo. E ao senhor que é bombeiro comunitário, vai estar lá de farda e tal. Com certeza, representando a casa ainda. A casa. O presidente da casa pediu para mim que eu... Certo. Muito obrigado ao senhor, foi um motivo militar. de prazer muito grande conversar com o senhor. Nós voltamos de uma próxima oportunidade para dissecar todo esse trabalho seu aqui, parlamentar, que o senhor está fazendo. Obrigado, uma boa noite, vereador. Eu que agradeço, Carlos, uma boa noite a você, a sua família, a você que nos assiste. Nosso telefone é 3344-7184. Uma abençoada e santa boa noite a todos nós. E para você que ficou conosco até o presente momento, esta foi a participação no Fala Vereador de hoje do vereador Giovanni Félix, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite e até o próximo programa.